Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Para não tomarmos muito tempo, vamos à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus, Senhor da igreja, Deus que constituiu a instituição casamento. O casamento é uma instituição sua, Senhor. E o quanto o casamento tem sido bombardeado, Santo Deus. E como é importante a gente tratar a respeito desse assunto, refletir, aprender, meditar, Senhor. E nessa manhã é o assunto que iremos compartilhar, é o assunto que iremos refletir juntos à luz da sua palavra. Pedimos para que o seu Espírito possa nos guiar, iluminar o entendimento do nosso coração, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para compreender, e não somente isso, ao compreender, colocar em prática, Senhor, para que haja aquilo que o Senhor desejou que houvesse através dessa instituição casamento. Rogamos ao Senhor pelo seu favor, nos dê da sua graça, nos abençoe, nos dê poder do seu Espírito, que o Senhor receba a glória, Senhor, em mais uma manhã de pregação e exposição da sua palavra. Nos conduza para a honra e glória do seu nome. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse bloco aqui, que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 33, Paulo está descrevendo o casamento que revela Cristo. É a descrição de um casamento que revela Cristo, que revela o Evangelho. Paulo ele se atém, nesse bloco aqui que nós acabamos de ler, acabamos de considerar, falar sobre esse assunto. Paulo ele está tratando aqui de um casamento, de uma figura de casamento que glorifica e revela o Cristo de Deus. Se nós pararmos para refletir, eu acredito que você já parou para refletir, né? Não precisa nem pensar muito, fazer uma reflexão muito profunda para perceber que existe uma distorção muito grande dos papéis do homem e da mulher no casamento. Existe uma distorção imensa, enorme. Né? Há pessoas, né, há mulheres que querem tomar o papel dos homens e há homens que querem tomar o papel da mulher. Né? Então existe uma distorção
né, existe uma má compreensão a respeito desse assunto. Existem diversas, né, visões, tanto com relação ao papel de cada um, quanto, né, a desvalorização da própria instituição. Há pessoas que consideram o casamento só como um papel assinado, né? Há pessoas que consideram o casamento, né, só morar junto, né? Há pessoas que, enfim, são inúmeros as compreensões, as visões a respeito do casamento. Só que tem um porém, né? Nós não devemos nos basear pela compreensão do mundo, mas sim pela compreensão de Deus. Embora o mundo tenha várias compreensões a respeito do casamento, Deus, porém, considera o casamento o meio pelo qual ele deseja revelar o Evangelho. Ele deseja revelar a sua vontade, né? E é sobre isso aqui que vai tratar esse texto aqui, vai tratar esse bloco aqui. Embora hajam muitas compreensões, o que a gente precisa atentar é para aquilo que Deus quer revelar a respeito do casamento, né? Então, o desejo de Deus é revelar o seu santo evangelho, a grande relação de Cristo e a igreja por meio do casamento. Essa é a intenção de Deus, revelar o evangelho por meio dessa instituição, a saber, o casamento. Então, com base nisso, o lar cristão, ele não existe apenas para a felicidade do casal. O lar cristão, ele não existe apenas para que homens e mulheres sejam felizes. Não, o lar cristão, ele existe para quê? Para que no lar cristão Deus possa manifestar a relação de Cristo e a igreja. Esse é o propósito de Paulo, né? Ele quer mostrar como que através do evangelho que alcança uma pessoa, Deus quer comunicar o evangelho dentro dessa instituição. Esse é o propósito de Paulo. No iniciozinho, conforme foi falado nos domingos anteriores pelos nossos irmãos, pelo pastor, pelo nosso irmão Alex, Paulo começa trabalhando a fundamentação do evangelho, começa falando ali da obra de Deus, começa falando da realização daquilo que Cristo fez, da aplicação do Espírito, e agora ele começa a parte prática, falando como que isso se aplica na família, como que isso se aplica no casamento. O bloco anterior, o irmão Alex nos encorajou aqui falando a respeito da necessidade de sermos cheios do Espírito Santo, para podermos desenvolver e executar tudo aquilo que Deus deseja de nós, principalmente nas nossas relações dentro do casamento. Então, Paulo aqui, ele não está falando, né, a ênfase de Paulo aqui é que ele não está falando de Cristo por causa do casamento. Paulo aqui está, aliás, o contrário, né? Paulo aqui não está falando de Cristo por causa do casamento. Ao contrário, ele está falando do casamento por causa de Cristo. A ênfase de Paulo aqui é que, embora o casamento seja importante, o casamento não está acima de Cristo. Então, Paulo está tratando sobre esse assunto aqui porque Cristo está acima do casamento. E por isso ele fala do casamento. Porque Cristo é Senhor, porque Cristo se sacrificou, porque Ele é Salvador. Por isso nós devemos obedecer, nos sujeitar às ordens que Ele tem, a fim de que Deus cumpra o seu propósito no casamento, nessa instituição criada por Ele. E aí, a pergunta que surge é, quando o casamento atende o seu propósito? Visto que existem várias compreensões acerca do casamento. Quando que o casamento atinge o seu propósito? Está nítido aqui no texto para nós, nesse bloco que nós lemos. Quando reflete o amor sacrificial de Cristo e a resposta fiel da igreja. O casamento atinge o seu propósito pleno quando é nítido ver isso. Quando nós, os homens, quando a sociedade olha para um casamento e vê o marido se sacrificando em amor como Cristo se sacrifica pela igreja, se sacrificou pela igreja, e quando a esposa respeita o marido, é submissa ao marido por amor a Cristo, por temor a Cristo. Quando isso acontece numa relação, num casamento, o casamento atingiu o seu propósito. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o casamento não é sobre o casamento propriamente dito, não é sobre o casamento em si, mas é sobre a mensagem que Deus quer comunicar ao povo da terra. É sobre a mensagem que Deus quer comunicar ao povo
da nossa realidade, aos povos ao nosso redor. É uma mensagem. Então o casamento tem um propósito. Qual é o propósito do casamento? Comunicar a transformação que Deus faz por meio do Evangelho, dessa união entre Cristo e a igreja. Quando Cristo e a igreja se unem, Deus comunica uma mensagem. E é essa mensagem que Deus quer comunicar através do casamento. Então eu quero desenvolver aqui esse ensino de Paulo em 4 tópicos distintos que estão interligados. O primeiro tópico que eu quero compartilhar é a ordem espiritual, que está do versículo 22 ao versículo 24. Segunda, que eu quero compartilhar é a liderança sacrificial, do 25 ao 27. A terceira, a unidade profunda que existe nisso tudo, do verso 28 ao 31. E por último, o propósito eterno de Deus, que está no versículo 32 e 33. E começando a primeira ordem aqui, essa ordem espiritual, essa ordem, a ordem do casamento, governado por Cristo, começa com submissão como uma expressão espiritual. A primeira ordem é essa, é a ordem espiritual. Deus deseja, através da instrução de Paulo aqui, consertar as ordens no casamento. Conforme eu disse anteriormente, existe uma distorção por consequência da queda. O homem pecou e as ordens foram distorcidas. E agora Deus, por meio de Cristo Jesus, está novamente reconciliando, restaurando, reconfigurando essa ordem ao modelo original. E ele começa aplicando às mulheres. No versículo 22, diz assim, olha lá, esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Já começa num apelo profundo. Já começa ali para as mulheres, né, você vai perceber ali, né, que para as mulheres, embora, né, seja menos versículos, mas não perde a sua importância. Não perde a sua importância. Para os homens ali tem mais versículos ali, Paulo está dando uma ênfase, responsabilidade é maior, mas ele começa primeiro com as mulheres. E ele começa dizendo, mulheres, sujeitem-se. E antes de definir o que é sujeição, o que é submissão, biblicamente falando, à luz das Escrituras, é necessário a gente refletir um pouco sobre o que não é submissão. Porque existe distorções acerca dessa palavrinha submissão e sujeição. Existem muitas pessoas que são infiéis à interpretação daquilo que o texto bíblico quer dizer e se valem dessa palavra submissão, sujeição, né? E o que é que essa palavra não quer dizer? Não quer dizer que a mulher ela é inferior ao seu esposo. Em primeiro lugar, submissão não quer dizer que você é inferior ao seu esposo. Não é isso que essa palavra quer dizer quando diz mulheres, sujeitem-se. Deus aqui não está te reduzindo, ou te limitando, ou dizendo que você é menor do que o seu esposo. Não significa isso submissão, né? Parece que é uma realidade longe, mas não é. Existem muitos homens que às vezes diminuem a esposa interpretando errado essa passagem. E de fato as mulheres se sentem diminuídas. Mas submissão não significa isso, inferioridade. Submissão também não é ausência de identidade. Não é porque você decidiu voluntariamente se sujeitar ao seu marido por uma ordem do Senhor que você é agora alguém que não tem identidade. Vai perder a sua identidade. Vai ficar com a sua identidade distorcida, né? Existe um movimento que luta por isso, né? Um movimento ali feminista, né? Que luta pela identidade. E elas dizem, né? Esse movimento normalmente tem muita força e diz que se uma mulher for sujeita ao homem, ela perde a sua identidade. Mulher tem que ter identidade, tem que ser firme, não pode se sujeitar. Então não é sobre isso. Essa é uma compreensão equivocada à luz das Escrituras. O que também não é submissão. Submissão não é a autorização de abusos. Não é a autorização de abusos. Você não deve se sujeitar ao seu esposo quando
em algum momento você perceber que ele está sendo abusivo contigo. Não é sobre uma obediência abusiva. Não é isso que o texto está dizendo quando fala de submissão. Você não deve se sujeitar a uma autorização para receber abusos. Não é isso. E por último, não é ausência de voz. Não é ausência de voz. Você não deve se calar nos momentos oportunos, com muita sabedoria. Submissão é também falar. Então não é sobre se calar. Então aqui eu compartilhei com vocês aquilo que não é submissão, não é sujeição. Existem diversos exemplos do que não é sujeição. Mas eu escolhi alguns aqui só para esclarecer e a gente desenvolver, dar continuidade. E agora eu quero trabalhar o que é submissão. Visto que a gente falou que não é, agora o que é submissão à luz do texto bíblico? O que é submissão à luz do Evangelho de Deus? Submissão é uma atitude voluntária de reconhecimento de ordem e responsabilidade. Perceba o que eu acabei de dizer, né? Submissão é uma atitude voluntária de reconhecimento, de responsabilidade e ordem. É alguém que compreendeu que essa é a vontade de Deus. E eu vou para essa vontade voluntariamente. Então, antes de falar, né, sobre o marido, antes de o alvo ser o marido, que é o beneficiado juntamente contigo nessa relação de submissão, o texto está falando aqui que essa submissão é uma atitude voluntária. Ou seja, não é algo que o marido pede, mas é algo voluntário, porque essa pessoa, ela está sujeita à vontade do Senhor. A mulher está sujeita à vontade de Deus. Foi Deus quem deu essa ordem. Foi Deus quem te deu essa responsabilidade. Para colocar o casamento no seu devido lugar, Deus deu essa ordem às mulheres: submetam-se aos seus maridos. Então começa por essa ordem de organização. Deus deseja reorganizar, reconfigurar aquilo que foi distorcido e destruído pelo pecado e pela queda. Então, porque foi Deus que deu essa ordem à mulher, ela voluntariamente se sujeita, ela se submete. Não porque o marido pede, mas porque Cristo ordenou no seu santo evangelho. Então, isso daqui é marca do povo que teve o coração transformado. Isso daqui é marca de uma mulher que está cheia do Espírito de Deus. Isso aqui não é marca dos ímpios. Isso daqui não é marca de alguém que não é convertido. Essa é uma marca de alguém que é convertido. De alguém que olha para aquilo que o Senhor disse e se sujeita. Se submete, reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele me salvou. Ele me escolheu, me redimiu, me justificou. Ele está me santificando. A promessa dele é que um dia ele glorificará. Já começou o processo, mas até lá eu me sujeito a ele. Eu me sujeito ao Senhor. Então trata-se aqui de uma postura espiritual. Não é algo carnal. Não é algo que o homem pode produzir por si mesmo, mas é algo que o Espírito de Deus produz no coração das mulheres, das esposas. Uma atitude espiritual é um ato de obediência a Deus. Então, se porventura você tiver dificuldade com isso, existe graça disponível para você diante do Senhor para obedecer a palavra de Deus. Então, Paulo está aqui, corrigindo a configuração, a ordem do casamento, os papéis. Qual o papel da mulher? Sujeição. Sujeição. Talvez alguém diga, mas ele não merece. Ele não merece. Mas qual é a sua referência? Qual é a referência que o texto está aqui dizendo para nós? Conforme o texto diz, como ao Senhor. O alvo aqui não é o marido, é apesar do marido. Não é o marido em si, embora ele seja ali beneficiado por essa sujeição. Porque quando existe ordem no casamento, isso comunica o evangelho e todos são beneficiados. Então não é só sobre o marido, mas é sobre o senhorio de Cristo. É como
ao Senhor. E aí agora a grande pergunta é, será que nós temos sido sujeitos ao Senhor? De repente, a dificuldade de se sujeitar, depois de compreender à luz das Escrituras, que esse é um mandamento de Deus, talvez seja porque isso está revelando a nossa insujeição ao próprio Cristo. Ao próprio Cristo. E aí é onde, né, o marido fica protegido. É onde o marido fica protegido. Porque se não está se sujeitando ao esposo, ao marido, porque essa é a ordem do Senhor, ela não está se sujeitando ao Senhor. E aí é onde entra, né, o papel do marido de interceder, de clamar, de ser paciente, de imitar a Cristo de forma sacrificial, e é a continuidade do texto. Né? Mas antes de dar continuidade, a sua submissão, né, a submissão da mulher, é válido ressaltar que é uma submissão que deve refletir a submissão que ela tem a Cristo, a submissão que ela tem ao Senhor, a submissão que ela tem a Deus. Então você se submete ao seu marido, você é chamada a se submeter ao seu esposo, porque Cristo é o Senhor da sua vida, porque Cristo é o governador da sua postura, da sua conduta, das suas decisões. E é por isso que você se sujeita, porque você decidiu voluntariamente obedecer ao Senhor. E qual é o fundamento dessa ordem? É o que o próximo versículo vai dizer, versículo 23. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Paulo não está dizendo que o marido é superior em valor. Paulo não está dizendo que o marido é mais espiritual. Paulo não está dizendo que o marido é mais elevado, ou é o dominador autoritário. Não é isso que Paulo está dizendo aqui quando ele fala que o marido é o cabeça da mulher. Longe disso, essa não é a intenção de Paulo. Mas Paulo está dizendo aqui que, como cabeça, o papel do homem é de responsável. É daquele que cuida, é daquele que dá direcionamento e orientação para o seu lar. Então, na ordem de Deus, na ordem divina, o homem é esse cabeça. E quando fala de cabeça, não é que ele está mais elevado, não é que ele é mais espiritual, não é que ele é melhor do que a mulher. Não, é porque ele recebeu de Deus, assim como a mulher recebeu a ordem de ser sujeita, ele recebeu a ordem de ser o responsável. Então, é por isso que as mulheres devem se sujeitar aos homens, porque ele é o responsável em cuidar pelo seu lar, em zelar pela vida da sua esposa, em dar direção para a sua esposa. Então essa é a ordem de Deus para o homem dentro do casamento. Assim como a cabeça, ela cuida do corpo, o homem também deve cuidar da sua esposa. Assim como a cabeça, ela toma decisões visando o bem-estar do próprio corpo, o homem também deve tomar decisões visando o bem-estar familiar. Assim como a cabeça sofre quando o corpo sofre, o homem também sofre quando a sua esposa, quando a sua família está sofrendo. Então, o homem diante de Deus recebeu essa responsabilidade. Então, esse é o chamado. O marido é chamado para exercer uma liderança responsável e sacrificial, como Cristo exerceu pela sua noiva, a igreja. Então, o marido, né, o esposo, ele é chamado a refletir aquilo que Cristo fez. É por isso que eu iniciei dizendo e torno a voltar a dizer que não é sobre o casamento, mas é sobre Cristo. Não é sobre a instituição, mas é sobre o propósito de Deus por meio da instituição. Então, quando a mulher se sujeita, ela comunica uma mensagem. Ela está demonstrando que a igreja e Cristo, nessa relação onde cada um tem o seu papel, a igreja se sujeita assim como eu me sujeito a Cristo. Então essa é a mensagem por detrás aqui dessa responsabilidade do homem. Então Cristo, como cabeça da igreja, ele é o cabeça da igreja, porque o que ele fez pela igreja? Visto que o texto está dizendo que nós, né, devemos amar, que o homem é responsável, né, que o homem é o cabeça da igreja, é o cabeça da mulher, como Cristo é da igreja. O que Cristo fez pela igreja, que o tornou cabeça da igreja, que o faz cabeça da igreja,
que nós devemos seguir? Cristo, em primeiro lugar, ele amou a igreja. Ele amou a igreja. Na continuidade do texto, Paulo vai falar sobre isso, que o primeiro mandato do homem é ame. Tudo parte daí, do amor. Tudo parte do amor. Parte do amor sacrificial. Uma disposição não de sentir, mas de decidir. Cristo amou a igreja. E é por isso que ele é cabeça da igreja. Cristo se entregou por ela. Fala de um amor sacrificial. Cristo se sacrificou pela igreja, por isso ele é o cabeça da igreja, exercendo um papel de responsabilidade. Ele é aquele que entrega, ele é aquele que sofreu primeiro, ele é aquele que se entregou por ela. O texto também vai falar mais à frente que Cristo santifica a igreja. Como que Cristo santifica a igreja? Por meio da sua palavra, pelo lavar da sua palavra. Cristo santifica a sua igreja, educa, orienta, instrui a sua igreja por meio da sua palavra. Assim como ele está fazendo aqui nessa manhã. A igreja está recebendo de Cristo instrução, por isso ele é o cabeça da igreja. Por isso ele é o cabeça da igreja. E como representante de Cristo, o marido tem essa responsabilidade de instruir a sua esposa, de amar a sua esposa, de se sacrificar pela sua esposa. Tem a responsabilidade de instruir a sua esposa. Perceba que essa responsabilidade não é apenas dos ministros ordenados aqui da frente, não é apenas do pastor, não é apenas do presbítero, não é apenas do diácono. Essa missão de orientar na palavra de Deus a sua esposa, o seu lar, é de todos os homens que decidiram assumir a responsabilidade matrimonial do casamento. Até aquele que não é casado já vai se preparando, porque o casamento é sobre isso. Cai para as escrituras, aprende sobre Deus, porque você precisa cuidar da sua casa. Essa é a ordem de Deus para os homens. Essa é a ordem de Deus para os homens. Se nós, como homens, não formos responsáveis por essa missão de ir para as escrituras, para aprender, para cuidar do nosso lar, nós não exerceremos o mandato de Deus para nós. Nós falharemos na nossa missão. Nós falharemos em instruir a nossa casa na vontade do Senhor. Nós falharemos. Então já fica aqui para nós, né, um chamado, já fica para nós aqui um encorajamento para ir para as Escrituras, para buscar a orientação de Deus para poder conduzir a nossa casa. E não somente Cristo santifica a igreja, mas ele também protege a igreja. Esse é um dos papéis do homem. Quanto cabeça da mulher, quanto cabeça da esposa, o que ele deve fazer? Proteger. Proteger. Nós consideramos aqui no estudo de Atos, né, o episódio, na semana passada, o episódio em que Paulo está no caminho de Damasco, perseguindo a igreja do Senhor, e Cristo se revela para ele. Cristo defende a igreja. Cristo defende o seu povo. Cristo protege a igreja. Semelhantemente, o marido tem esse papel de proteger a igreja. E é por isso que ele é o cabeça. É por isso que ele é o responsável. E por último, o final do texto fala lá, entregou-se por ela. Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. O finalzinho, do qual ele é o Salvador. Por último, Cristo serve a igreja como seu Salvador. Então, o último mandato aqui, a última virtude assim, que a gente vê de forma muito clara no texto, é que Cristo é o Salvador da sua igreja. Ele serviu a igreja se entregando, se sacrificando para que ela fosse salva. Se tiver que morrer, está a esposa e o marido, quem é o primeiro a se voluntariar? O marido. É o marido que se entrega, é o esposo que morre, é o esposo que sacrifica. E por isso, ele é esse responsável. E por isso, ele é esse cabeça da esposa. Então, toda autoridade bíblica é uma autoridade servil. Diferente do que a gente enxerga como liderança lá fora. O padrão de Deus é que aquele que é o cabeça não assume uma posição de glamour. Uma posição que expressa vaidade,
uma posição para ser aplaudido pelos homens. Não, muito pelo contrário, é uma posição de serviço, é uma posição de sacrifício, é uma posição de entrega, é uma posição de responsabilidade. Então Paulo ele fala aqui do papel do homem, assim como o papel de Cristo, nessa relação entre Cristo e a igreja, a fim de fazer com que as mulheres compreendam, né, que o mandato de Deus, né, para as mulheres é um e para os homens é outro. E elas se submetem aos homens porque ele recebeu de Deus o mandato de ser o cabeça, de ser o responsável. Então, qual é o padrão aqui para a mulher seguir? Existe um padrão, versículo 24. Versículo 24 diz assim, ó, como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Então, existe um padrão aqui para a esposa seguir. O padrão é esse, como a igreja está sujeita a Cristo. A submissão da igreja a Cristo é uma submissão voluntária e não uma submissão forçada. Você não veio à força, é só você refletir sobre a sua experiência de conversão. Foi à força? Não foi à força, foi voluntariamente. Você foi convencido por essa obra de Cristo que é tão amorosa que te constrangeu, te resgatou. Então, a entrega sujeita da esposa ao marido deve ser como a igreja é sujeita a Cristo. E como a igreja é sujeita a Cristo? De forma voluntária e não de forma forçada. Cristo não faz força para a igreja se sujeitar. A igreja se sujeita a Cristo de forma voluntária, porque Ele a amou. A submissão da igreja a Cristo é uma submissão amorosa, e não por medo. A igreja não se sujeita a Cristo porque ela tem medo de Cristo. A igreja se sujeita a Cristo porque ela foi amada primeiro e ela agora o ama. Antes dela o amar, ela foi amada. E por isso a igreja se sujeita a Cristo. Então a sujeição da igreja a Cristo é por amor e não por medo. Ela não tem medo do Senhor. Ela foi salva, ela foi alcançada, ela estava caminhando para a condenação e ela foi salva por esse Cristo e agora ela não teme mais, não existe mais condenação. E essa relação com esse Cristo agora é uma relação de amor. Então a esposa se sujeita ao seu marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. E como ela se sujeita a Cristo? Em amor. A igreja se sujeita de forma amorosa, e não de uma forma medrosa, de uma forma também confiante, não de uma forma cega. Eu vou confiar às cegas. Não é um chamado a uma confiança ignorante. É um chamado a uma confiança onde existe esclarecimento. Cristo esclarece a sua igreja por meio da palavra. Então não é às cegas. Ninguém está aqui porque não sabe o motivo pelo qual está aqui. Pelo menos não deveria estar aqui sem saber. Constantemente você é esclarecido do motivo pelo qual você está aqui, pelo qual você é a igreja, pelo qual, né, você faz parte desse povo do coração transformado. Né? Então, não é às cegas que a igreja se sujeita a Cristo, mas é de forma confiante, porque ela sabe o que Cristo fez por ela. Então é da mesma forma, não é às cegas. Isso daqui, né, deixa uma orientação para as mulheres, para analisar. Né? Não é às cegas que você é chamada a se sujeitar ao seu marido, mas é de forma confiante, porque você analisou que nele existe esse modelo de liderança sacrificial e amorosa, como há no Cristo. Existe isso no Cristo. Você viu Cristo no seu esposo, e é por isso que você confia nele. Você deve confiar no seu esposo, não às cegas, mas porque você vê nele Cristo. Você vê nele Cristo e você confia nele. E por último, é também uma relação espiritual e não mecânica. É uma relação íntima. Existe um relacionamento, não é algo mecânico. A relação de Cristo e a igreja, a sujeição não é mecânica, mas é uma submissão espiritual. É prazeroso, é consequência de um relacionamento íntimo com o Senhor.
Isso sim é espiritual, porque tem uma implicação interna do coração, uma obra que Cristo fez interiormente. Então, é uma relação espiritual, porque envolve essa conexão interna. Envolve essa conexão que Deus fez no coração da igreja. E por isso é uma relação espiritual. Então a igreja se submete porque Cristo é o Senhor. A igreja se submete porque Cristo a resgatou, Cristo a salvou. Cristo é Salvador, Cristo é bom, Cristo se entregou por ela. É por isso que a igreja se submete. E da mesma forma, Paulo aqui estabelece um padrão para as mulheres se submeterem aos seus esposos, a se submeterem ao seu marido. Estabelece um padrão alto aqui. Né? Você não deve se sujeitar, né, pensando no marido propriamente dito, mas você deve se sujeitar olhando para Cristo, olhando para a igreja, para essa relação, porque isso comunica uma mensagem. E o texto continua dizendo no finalzinho, olha lá, em tudo ao seu marido. Esse em tudo aqui, né, essa afirmação de Paulo aqui, não estabelece liberdade para fazer qualquer coisa. Não é uma permissão para a sujeição a qualquer custo. Foi o que a gente falou anteriormente. Atos, abre para a gente, por favor, aí. Atos capítulo 5, 29, já vai contrariar uma má compreensão a respeito desse em tudo. Atos 5, 29 diz assim, ó, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, essa sujeição tem limite. Embora o texto fala em tudo, quando houver desobediência a Deus, Deus vem em primeiro lugar. Em tudo, o que significa em tudo? Em tudo que não for pecado, em tudo que for legítimo, em tudo que for contribuir para a unidade, em tudo que for contribuir para reafirmar a liderança, em tudo que for contribuir para que o homem cumpra o seu papel, em cooperação, em tudo que for contribuir para que haja unidade, para que haja decisões assertivas no lar familiar, em tudo significa isso. Em tudo não significa também em pecado. Então, onde houver pecado, a mulher não se sujeita. A mulher se sujeita ao Senhor, porque ela é serva do Senhor antes de ser esposa do seu marido. Então, Paulo, ele sempre vai instruir, na verdade, as Escrituras sempre vai instruir que a autoridade maior sempre vai ser Cristo. Sempre vai ser Cristo. Cristo é o que dá a última palavra. Mas Paulo não para na responsabilidade da mulher. Ele trabalhou aqui a submissão da mulher, mas agora ele passa para o outro bloco, falando do chamado do marido, falando da responsabilidade do marido. A gente deu uma pincelada aqui falando que a ordem é essa, que a mulher deve se sujeitar porque o marido é responsável diante de Deus, e ela recebeu a ordem de Deus para ser sujeita ao seu marido. E agora, ele não para na responsabilidade da mulher, mas fala agora da responsabilidade do homem. A liderança sacrificial do marido começa com o mandamento do amor, conforme nós falamos lá atrás. Né? Começa com o amor, versículo 25, parte A do texto. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa. O texto começa, né, com um mandamento para o marido de amor sacrificial. Biblicamente falando, esse texto aqui, esse verso, esse pedaço aqui é o pedaço mais exigente para o homem dentro do casamento. É o mais exigente para o homem dentro do casamento. Quando Paulo está ordenando aqui que maridos amem as suas mulheres, ele está falando de um amor sacrificial. Ele está apontando para um modelo supremo. Está apontando para Cristo. Ele está falando aqui que o amor deve ser uma decisão e não apenas um sentimento. Eu sinto amor pela minha esposa, então eu vou fazer. Não. Não é sobre isso que Paulo está falando. Não é sobre isso que o texto está falando. Esse amor aqui é um amor sacrificial. É um amor que decide, embora não esteja sentindo. É apesar do sentimento, está acima do sentimento. É uma decisão. Cristo não sentiu amor e se entregou.
Cristo decidiu amar e se entregou. Amor aqui é buscar o bem do outro, não o seu próprio bem, não buscar o seu próprio interesse. Foi isso que Cristo fez. Ele não estava olhando para os seus próprios interesses, ele não estava olhando para a sua própria vontade, pelo contrário, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão dos seus privilégios para se entregar pela igreja, para se entregar por um povo. Então, da mesma forma, Paulo está falando aqui que o nosso amor, que o amor do marido, deve ser um amor que não procura o seu próprio bem, mas que procura o bem do seu próximo, procura o bem da sua esposa, procura o bem da sua mulher. Está falando também do amor que permanece, mesmo quando isso custa, quando é custoso. Cristo permaneceu amando, embora ele estava indo para o madeiro. Embora ele estivesse indo para a cruz, ele não abriu mão de amar. Ele continuou amando, mesmo sofrendo. Por isso que eu falei que é elevado. Porque quando a gente começa a sofrer no casamento, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Abrir mão do mandato que Deus nos deu. Deus nos deu a ordem de cuidar, de se entregar por amor, ainda que isso custe. Quando começa a custar para a gente, o que a gente quer fazer? Largar. Quer abandonar, quer romper com a aliança que representa essa relação entre a igreja e Cristo Jesus. Esse amor aqui não depende do comportamento da esposa, válido ressaltar. Assim como a sujeição, apesar de não ser pecado, ela deve se sujeitar por causa de Cristo, o marido deve amar a esposa apesar do comportamento dela. Cristo amou a sua igreja ainda quando ela era pecadora. Então esse amor aqui não é condicionado à reciprocidade. Não, só vou amar se ela me amar. Se ela demonstrar amor, eu demonstro também. Não é sobre isso. O amor não é condicionado. O amor é uma escolha contínua. O amor é uma escolha constante. É uma decisão. Todos os dias você acorda e você decide amar. Todos os dias você levanta e você decide amar. Por quê? Porque Cristo assim o fez. Nós somos chamados a amar como Cristo amou. Cristo decidiu amar a igreja todos os dias da sua vida. Decidiu amar a igreja para sempre. É uma escolha contínua. O marido é chamado a agir em amor, não apenas para sentir amor, mas para agir constantemente, decidir em amor, decidir amar, se entregar por amor, não pensando naquilo que ele vai receber, não pensando na reciprocidade, mas apesar dos benefícios, ele deve amar, porque Cristo assim o agiu. E qual é o padrão absoluto desse amor? Assim como Cristo amou a igreja. É a continuidade do texto lá, ó. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui está o padrão que é absoluto para os homens. Cristo amou a igreja quando ela não merecia. Cristo amou a igreja quando ela era fraca, quando ela era rebelde, quando ela ainda não conseguia responder o seu amor. Cristo amou a igreja. Está vendo? É apesar. É apesar. Então o padrão aqui absoluto é esse, de amor, de amar como Cristo amou a igreja. Ou seja, o marido não é chamado a reagir a esse amor, mas é chamado a iniciar amando a igreja. Esse é o papel do marido, esse é o papel. Então Paulo aqui não está dizendo, amem como for possível, mas ele está dizendo, amem como Cristo amou a igreja. Esse é o chamado do homem. Isso eleva o casamento a um nível profundamente espiritual. E o texto tem uma frase final, e entregou-se por ela. Essa frase aqui define o amor cristão. O amor cristão é um sacrifício. O amor cristão no casamento é um sacrifício. É um exercício sacrificial. Cristo abriu mão dos seus direitos, suportou a cruz, colocou o bem da igreja acima de si mesmo, morreu para que ela vivesse. Portanto, liderar como Cristo é morrer para nós mesmos. Liderar como Cristo é morrer para si.
Liderar como Cristo é ser cabeça, é carregar a cruz, é amar como Cristo. Exige autonegação. Amar como Cristo exige entrega. Esse é o modelo, esse é o padrão que Deus chama os homens a exercitar. E qual o propósito desse amor? Existe um propósito. A continuação do texto vai dizer, 26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da sua palavra. 27. E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então o propósito está aqui. Cristo se entregou para a igreja para edificar a sua igreja. Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja, para lavar a igreja. Cristo se entregou pela igreja para cuidar da vida da igreja. Então o marido deve se entregar para cuidar da vida espiritual da mulher. Deve se entregar para edificar a sua esposa, deve se entregar visando a eternidade, o futuro glorioso da sua esposa. Então o marido tem esse papel, esse propósito. Quando ele ama de forma sacrificial, ele está pensando na edificação da sua esposa, na unidade do seu lar e, por último, na eternidade da sua esposa, da sua família. Por isso é uma mensagem. Por isso é uma mensagem do Evangelho. Por isso é uma mensagem para além do casamento. É a mensagem do Evangelho viva. E esse amor só é possível porque o casamento é uma união profunda. Esse amor só é possível porque o casamento é uma união profunda. A unidade profunda do casamento aqui consiste no amor como cuidado de si mesmo. Agora ele vai falar um pouco do corpo, né? Como cuidado de si. Verso 28, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A esposa não é adversária. A esposa não é uma inimiga. A esposa não está contra você, não limita contra você, não está em oposição. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Amar a esposa não é perda. Amar a esposa não é perda de investimento. Pelo contrário, amar a esposa é você investir. Amar a esposa é um investimento que você faz a curto, médio, a longo prazo. Amar a esposa é você se entregar. Amar a esposa é amar a si, porque ela faz parte do seu próprio corpo. Amar a esposa é amar a si. Então o argumento que Paulo usa aqui é um argumento simples. Se você cuida de si, cuide da sua esposa. Ela é parte de você. Se você cuida do seu corpo, cuide da sua esposa. Ela é parte de você. Se você valoriza o seu corpo, valoriza a sua esposa, porque ela é parte de você. Portanto, trate a sua esposa com dignidade. Cuide dela fisicamente. Cuide dela emocionalmente. Cuide dela espiritualmente. Se preocupe em amar a sua esposa dessa maneira, como a Bíblia descreve. Esse cuidado é um cuidado natural e constante, porque o verso 29 diz: ninguém jamais odiou o próprio corpo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. Paulo parte de um princípio natural. É um princípio natural aqui, eu estava refletindo. Esses dias eu fui tocar o interfone lá do serviço, né? Para abrirem a portaria, tomei um choque. No outro dia, tu acha que eu fui tocar? Fui nada. Corri de lá, fui entrar pelo outro lado. Tomei um choque do nada no interfone. Força estática, sei lá. Mas só sei que no outro dia eu não queria tocar mais de jeito nenhum. Não sei se foi só eu, se foram outras pessoas, mas eu não queria voltar lá. Né? Talvez alguém olhe assim e fale: ah, medroso pra caramba. Não é medo não, eu digo que é autocuidado. Se seu corpo sente, você vai procurar fazer alguma coisa para que ele não sinta mais. Eu logo reagi, saí dali. Se eu tomei choque, eu sou bobo tomar choque de novo? Vou nada. Então corri de lá. Então Paulo aqui está falando, né, ele parte desse princípio aqui que é natural. É natural. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Mesmo quando se negligencia. Cara, essa parte aqui é muito boa. Né? Mesmo quando se negligencia.
né, não é por ódio. Né, eu lembrei da figura da academia. Né, normalmente, nós sabemos que é necessário ir para a academia fazer um treino, nosso corpo físico precisa, isso faz bem para ele. Mas às vezes a gente não vai, a gente negligencia. Mas mesmo na negligência, por detrás, não existe um desejo de prejudicar o corpo, mas é um desejo de obter alívio para outra parte do corpo. Normalmente a justificativa é, estou cansado, então não vou. Então, entende-se que ir à academia, embora seja uma procrastinação, entende-se que ir vai gerar mais desgaste, mais dor para o corpo, e aí automaticamente a gente não vai. Então, mesmo quando existe negligência, nós pensamos não no prejuízo, mas no benefício do corpo. Então, Paulo está usando essa figura aqui. É antinatural o ser humano querer se ferir, querer se maltratar, querer se machucar. Então, aplicando ao casamento, ferir a esposa é ferir a própria unidade conjugal. Aplicando ao casamento, negligenciar a esposa é enfraquecer o próprio lar, enfraquecer a própria casa. Aplicando ao casamento, desprezar a esposa é agir contra você mesmo, é agir contra nós mesmos. Nós somos prejudicados quando nós agimos contra o nosso cônjuge, contra a nossa esposa. E o fundamento criacional aqui, Paulo continua no versículo 31, os dois se tornarão uma só carne. A última parte, os dois se tornarão uma só carne. Essa é uma citação que Paulo está usando de Gênesis 2, 24. Paulo cita a criação para mostrar que o casamento não é uma invenção cultural, que pode ser distorcida, que pode ser levada de qualquer maneira. Não, Paulo aqui está dizendo que o casamento é um princípio estabelecido por Deus desde o início. O homem caiu e houve essa desconfiguração, mas desde o início sempre foi uma instituição de Deus, algo estabelecido por Deus, não uma invenção da cultura. Uma só carne envolve uma união física, uma só carne envolve uma união emocional, uma só carne envolve uma união espiritual, unidade de propósito. Uma só carne não significa perda de identidade, mas a formação de uma nova realidade, a formação de uma nova família. Você deixa de forma assertiva uma família para passar a comunicar o evangelho na formação de uma nova família. Então isso, sim, é uma só carne. E é um padrão criacional. Não significa perda de identidade. E é válido ressaltar que, como diz o texto, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento bíblico, ele é um casamento exclusivo. É um casamento exclusivo. É importante a gente enfatizar isso, porque a nossa sociedade não considera o casamento uma instituição exclusiva. Normalmente considera uma instituição aberta. Você pode trair a esposa, desde que ela não saiba ou não veja, às vezes com consentimento, às vezes sabendo, participando. Então, biblicamente falando, o casamento é exclusivo. O casamento também é profundo, porque fala dessa relação, fala dessa ligação, fala dessa conexão que existe espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, fala dessa unidade que existe. E diante de Deus, o casamento bíblico é indissolúvel, é o plano ideal de Deus. Por isso que eu disse que o casamento é uma mensagem, porque Cristo e a igreja estão numa relação que não separa. Cristo e a igreja estão numa relação que não rompe. Cristo e a igreja estão numa relação íntima e profunda, assim deve ser o casamento. O casamento que é duradouro, o casamento que não se destrói, o casamento que não rompe,
casamento que permanece, o casamento que revela esse amor sacrificial e essa sujeição respeitosa, revela essa relação entre Cristo e a igreja, que permanece para sempre. Então é por isso que o casamento é uma mensagem, como a relação de Cristo e a igreja. O marido e a esposa estão numa relação íntima, ligada, conectada, que revela essa obra divina, que revela a beleza da obra de Deus. Mas Paulo revela que essa união sempre apontou para algo ainda maior. O que é esse algo ainda maior? O propósito maior do casamento é o grande mistério revelado. É o grande mistério revelado que passa para o versículo 32, diz lá, ó, este é um grande mistério. Este aqui, Paulo ele está se referindo ao que acabou de citar, né, nos versículos anteriores. Deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa, tornar-se uma só carne com ela. Esse é o grande mistério. Esse é o grande mistério. Então é sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando de Gênesis 2:24, dessa relação, dessa conexão misteriosa entre um esposo e a sua esposa, entre um homem e uma mulher, entre Cristo e a igreja, tornar-se uma só carne. Por muito tempo esse texto aqui, né, ele foi entendido apenas como fundamento do casamento, né, como bases para o casamento. O texto fala de deveres do homem e da mulher, sim. Fala de bases, né, da família humana, sim. Mas Paulo agora ele fala de uma nova ótica. Paulo ele fala de uma realidade que às vezes não é enfatizada. Paulo aqui ele revela que ele sempre apontou para algo maior e mais profundo. O casamento aponta para Cristo. O casamento não aponta apenas para o homem, mas aponta para Cristo. Cristo é o centro do plano de Deus. O casamento aponta para esse mistério entre Cristo e a igreja, essa relação íntima, essa relação profunda, esse amor profundo. E por apontar para a igreja, Paulo deixa um resumo no versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Visto que o casamento é uma mensagem, o alerta de Paulo, chamado de Paulo, o resumo prático aqui é: marido, ame a sua esposa. Mulher, respeite o seu marido. Em outras palavras, cumpram cada um seu dever, porque isso honra ao Senhor. Isso comunica uma mensagem que Deus está transformando corações e trazendo novamente a configuração original do casamento para comunicar que o Evangelho restaura, o Evangelho transforma, o Evangelho traz aquilo que foi perdido novamente à existência, à perfeição. O Evangelho transforma. Então uma mensagem, o amor é respeito, o amor e respeito são os dois pilares aqui do casamento. O amor e o respeito aqui são tratados como dois pilares. A responsabilidade individual de cada um diante de Deus culmina no testemunho visível do Evangelho no lar e na sociedade. Então talvez você não seja muito bom em pregar o Evangelho, mas se você for alguém que se sujeita ao seu marido por temor e obediência a Cristo, você já está pregando. Talvez você não seja muito bom em falar do Evangelho, mas se você como homem se sacrifica pela sua mulher, se você respeita a sua mulher, se você se entrega à sua mulher como Cristo se entregou pela igreja, você já está comunicando uma mensagem poderosa, cara. Então o Evangelho começa na sua casa. O Evangelho começa através da sua família. E para concluirmos, eu separei aqui 4 afirmações que a gente viu aqui nesse texto. O casamento não é sobre poder, mas é sobre serviço. O casamento é sobre serviço. Não é sobre você ter poder para fazer o que você quer. É sobre você servir a um Deus que te salvou. É sobre você glorificar ao Deus que te tirou
do império das trevas e te fez fazer parte do seu reino. Então o casamento é sobre serviço, não é sobre direitos, mas é sobre sacrifício, é sobre deveres, é sobre eu cumprir bem o meu papel. Casamento não é sobre controle, mas é sobre cuidado. É sobre cuidado, não é sobre você controlar, não é sobre você ter controle sobre o outro, mas é sobre você cuidar para que o outro glorifique a Deus na sua missão. Casamento é cuidado, não é sobre, por último, não é sobre o casal apenas, mas é sobre Cristo revelado. O casamento não é sobre o casal, mas é sobre o Cristo que se revelou. Quando o marido ama como Cristo e a esposa responde com respeito no Senhor, o lar se torna um púlpito vivo do Evangelho. Quer pregar o Evangelho? Ame a sua esposa, lidere a sua família, instrua a sua família. Quer pregar o Evangelho? Se sujeite ao seu marido como ao Senhor. Ame, maridos, esposas, sujeitem-se. Essa é uma pregação poderosa que Deus usa para anunciar o Evangelho de Deus. Amém? Você que pode, fica de pé. Vamos orar.